Oi, gente! Que bom nós aqui no Viver Mais, o nosso programa de envelhecimento saudável e qualidade de vida. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você sabe o que é o autismo? Você imagina como é que a pessoa com autismo vive? E a família das pessoas com autismo? Você já parou para pensar neles? Pois é, hoje o nosso programa vai ajudar você que está aí do outro lado da telinha a ter um pouco mais de conscientização sobre o autismo. O programa está recheado de emoção e recheado de sinais, de exemplos e de pessoas que estão vivendo aí e transformando suas vidas para que consigam superar grandes obstáculos. Então, o nosso Viver Mais de hoje está só começando. Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com o TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Pois é, gente, com esse lindo e esclarecedor vídeo, a gente começa batendo papo de hoje. Assim como o Instituto Pense, nós aqui do Viver Mais também queremos aprender mais sobre o autismo, também queremos te ensinar um pouco mais como respeitar e como deixar o preconceito de lado. Para isso, hoje no Batendo Papo, a gente está aqui com a Nayara Barbalho, que é advogada, especialista em autismo, especialista formada
mas também especialista em autismo da vida. Nayara, que tem o Pedro, de 7 anos, que com certeza é um grande presente na vida dela, na vida da família dela, e é uma criança com autismo. Nayara também, ela é responsável pela comissão de políticas públicas para o transtorno do espectro autista aqui no estado do Pará. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco. E eu quero começar conversando com você como foi, quando foi que você percebeu que Pedro era uma criança com autismo. Obrigada pelo convite, pelas palavras, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho e prestar esse serviço público. O Pedro, além de prematuro, ele nasceu com baixo peso. Foi para incubadora e de lá para cá ele veio se desenvolvendo, né, ganhou peso rapidamente e sempre teve aquele acompanhamento com o pediatra. Na consulta com o pediatra de 1 ano e meio, e é muito importante trazer esse exemplo para cá, porque essa não é a regra. Infelizmente, muitos pediatras ainda atendem as crianças e mesmo vendo sinais de atraso, dizem, cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouco. E isso atrasa muitas vezes um prognóstico positivo desse tratamento. Então, no meu caso, foi o contrário. A pediatra identificou alguns sinais, ele já veio andando, entrando pequenininho no consultório, na ponta do pé, Nayara, ele tá na ponta do pé. Eu falei, tá, doutora, essa invenção, sabe? Eu não fazia ideia do que era autismo. E ela começou a me perguntar algumas coisas e ali, naquele dia, ela disse para mim, Nayara, eu vou indicar você para uma médica especialista, eu estou vendo alguns sinais de autismo no Pedro. E ali, dali... O mundo desabou. Tudo começou. Você estava sozinha ou o pai dele estava com você? Eu estava sozinha. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido e mais uma vez é importante dizer aqui que eu e meu marido, formados, advogados, e nós nunca havíamos ouvido falar em autismo. E aí eu falei para o meu marido e ele foi assim também um baque, né? Um choque muito grande. Então você que é pediatra, que trabalha com criança, vão começar a ficar mais alerta, né? E a maioria, inclusive, dos diagnósticos, eles são dados por psiquiatras ou psicólogos. Então, é bom realmente a gente chamar essa atenção e que bênção, né, que essa pediatra conseguiu detectar logo. Não é isso, Nayara? A intervenção precoce é fundamental. Foi o meu caso, o diagnóstico dele só foi fechado aos 3 anos. Entretanto, ali, a partir de 1 ano e meio, nós já começamos a intervir e eu não tenho dúvidas de que isso fez toda a diferença na vida do Pedro. E no desenvolvimento dele, né? Pois é, você sabe, Nayara, meu filho, ele tem um amigo desde pequenininho que ele também foi diagnosticado e assim, o desenvolvimento do Gabriel é lindo. Hoje ele está com 22 anos, vai se formar em arquitetura agora, vai começar a trabalhar com a gente. E assim, é muito emocionante ver o trabalho que a Osana, a mãe dele, teve, sabe? O trabalho de seguir forte, sabe? De não desistir, de não esmorecer a fé. Inclusive, eu quero deixar um beijo aqui pro Gabriel Braga, pra Osana, para toda a família dele, que a gente acompanhou tão de perto e uma coisa linda, sabe? Eu imagino, eu sempre me coloco no lugar, né, de vocês, mães de pessoas com autismo, porque meu filho, ele foi diagnosticado sem o centro do cérebro, com a genesia de corpo caloso. Do dia que nós tivemos o diagnóstico, até o dia que ele nasceu, que também nasceu prematuro, eu só pedi a Deus para não permitir que ele sofresse, sabe, Nayara? Então, Deus foi tão maravilhoso, tão tremendo, que o Lucas foi curado. Nossa. O Lucas, ele é normal, assim, nunca teve uma crise hipertensiva para a honra e glória do Senhor, sabe? Então, a gente sabe muito bem o que é passar por toda essa expectativa, pela possibilidade de saber que os filhos vão sofrer, né? E isso dói, meu Deus, dá em mim, mas não dá neles, né? E uma coisa também que eu acho que vocês passam muito, né, Nayara, é a dificuldade das escolas receberem, né?
Então, Sim. isso também é um problema muito sério, né? Sim, porque nós chegamos à conclusão, né, com todo esse trabalho que tem sido feito no governo do estado nos últimos 2 anos, de que o maior calo, digamos assim, de todas as redes, seja de saúde, de educação, de assistência social, é a falta de capacitação. Por incrível que pareça, nós no estado recebemos muitas crianças, muitas pessoas que recebem negativas da escola particular, né? E também negativas de plano de saúde, e isso sobrecarrega a rede do estado, seja de escolas públicas, seja de SUS. Então, é muito importante que isso seja trabalhado como um todo mesmo, né? A responsabilidade é do poder público, é da rede privada, é da sociedade como um todo. Pois é. E, Nayara, vocês que estão à frente, né, das políticas públicas, vocês já pensaram em uma lei que tornasse obrigatório que todo mundo que trabalha, todos os pedagogos, diretores de colégio, tivessem uma formação relacionada não só aos autistas, né, mas aos autistas, a síndrome de Down, as agenesias? Vocês já pensaram nisso? Ou é muito forte dizer que tem que ser obrigado? Mas a gente é obrigado a fazer tanta coisa, né? É importante dizer quais são os serviços que atendem pessoas com autismo. Por exemplo, a rede de atenção psicossocial, que são os CAPs e os CAPSIs. Queria até que você falasse o que é o CAPS. O CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial. Eles estão postos na rede de atenção psicossocial e atendem, como a gente chama no SUS, de porta aberta. Chegou, deve ser atendido. E o que a gente tem, o que acontece hoje é que muitos desses serviços, eles não sabem atender as pessoas, os profissionais não sabem atender as pessoas com autismo. Aí sim é obrigação. A atenção básica tem que atender. Eu tenho pediatras na atenção básica. Por que eles têm que referenciar para outros profissionais laudarem, por exemplo? Né? Se eles, como pediatras, podem e devem laudar. Então, há uma falta de responsabilização, tá, da rede de saúde para o atendimento da pessoa com autismo. E isso que a gente está buscando mudar. A gente vai assistir agora um vídeo que mostra um pouquinho de como é que a pessoa, como é que o ser humano com autismo, como é que ele vê a vida. Vamos lá. Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver. Altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. E é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música. O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil.
Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Ai, gente, como não se emocionar? Como não tentar se colocar no lugar do outro? Então, a partir de agora, a gente tem um compromisso. Nós e você que está aí do outro lado da telinha. Nada de ficar zombando, nada de ficar fazendo bullying, tá bom? Tá na hora da gente ser mais fraterno, mais solidário. E quem sabe o mundo não fica um pouco melhor com as nossas mudanças de atitude, né, Nayara? E, Nayara, existe já algum tipo de política pública que estimule essas informações, que coloque na televisão, que coloque no YouTube, porque agora todo mundo mexe no computador, né? Que dissemine as informações para que haja essa quebra, né? De tanto preconceito. Já há alguma coisa relacionada? Existe, e ela foi criada em meados de 2020, quando o governo do estado implementou a Lei 9.061, que instituiu uma política estadual de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Essa política vem como uma das pouquíssimas do Brasil, baseadas em evidências científicas e que traz dentro dela o norte dessa efetivação dessa política pública. E nós já estamos efetivando-a, né? Nós abrimos um centro aqui em Belém com 300 novas vagas, utilizando esses protocolos que são validados cientificamente. Vamos abrir nos próximos meses mais 2 centros, uma na região do Caetés e a outra na região do Lago de Tucuruí. E ainda essa semana o governador assinou o ato, né, da ordem de serviço para ampliação de um projeto que ainda era pequeno, como um laboratório, o CETEA, que é um laboratório de formação de profissionais. Então, nós pensamos em salas de terapia, com salas espelho acopladas, com bancadas, com fones, para que os profissionais venham dos municípios e possam ali fazer uma imersão e aprender esse atendimento baseado nas evidências científicas, que ele ainda é incipiente no Brasil, né? Mas é o tratamento que é efetivo para as pessoas com autismo. E como é que essas pessoas têm acesso a essas vagas? Existe uma regulação que as unidades solicitam um atendimento especializado. E aí, esses solicitam para onde? Para a regulação da Secretaria de Saúde. Do Estado? Do Estado. Como é que coloca um nomezinho dessa pessoa lá, na Através fila? das unidades solicitantes. As Unidades básicas solicitam esse atendimento de reabilitação. Certo. Né? Esses professores que vêm dos outros municípios para esse centro, só são professores da rede estadual ou qualquer professor pode se inscrever para ir se capacitar? O que vai inaugurar no final desse ano, que é o laboratório de formação, será voltado, nesse primeiro momento, para profissionais da área de saúde. Né? Então, esses profissionais da área de saúde é quem vão poder fazer essa imersão nesse centro. Colegas pediatras, psicólogos, psiquiatras, todo mundo aí da área da saúde, nossos profissionais terapeutas ocupacionais, principalmente, terapeutas artísticos, vamos ficar de olho quando inaugura para todo mundo ir lá correndo se capacitar. E nós fizemos no ano passado uma capacitação para mais de 500 servidores públicos. Aí sim, foram servidores públicos da área de saúde, educação, assistência social, que foi uma parceria que nós fizemos com a Escola de Governança. E essa primeira edição foi para 7 municípios e agora, esse próximo ano, agora, né, esse ano na verdade, nós já vamos novamente repetir para mais 7 municípios. Então nós também criamos uma base de dados. Nós já temos mais de 6.000 cadastros, onde nós entregamos a carteira de identificação da pessoa com autismo e essa carteira garante acesso integral e prioritário nos serviços públicos e particulares, né? Então, isso também é uma política pública que garante acesso, que garante direitos e que mostra para o Estado qual é a realidade das pessoas com autismo. Nossa, sensacional, porque realmente eu e o meu grupo
de profissionais, de multiprofissionais, nós estamos fazendo uma especialização. E realmente foi comentado que ainda não existia uma base de dados assim, suficientemente preenchida para que a gente pudesse ter ideia, noção do tanto de pessoas com autismo existem, né? Sim. E aí, gente, a gente está vendo, né, a Nayara falando sobre essas políticas públicas e sobre as diferenças de cada pessoa. Então, a gente também vai mostrar para você aqui um pouquinho do que o professor Mauro, que é um profissional de educação física, desenvolve com rapazes com autismo nível 1 e 2. Vamos lá. Olá, doutora Cíntia. Sou o Mauro Silva, profissional de educação física e psicomotricista. Eu vim hoje aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Berimbau Azul Psicomotricidade Relacional para autistas. O projeto iniciou a partir da minha dissertação de mestrado, que foi com a capoeira para deficiência intelectual em fase adulta. Então, comecei a desenvolver esse projeto com o objetivo de criar um espaço, né, que seja um espaço acolhedor para essa galera. Esses 2 alunos, eles são praticamente os alunos que são as minhas sementes aí que eu estou plantando, né? É uma ferramenta incrível que a gente tem aí dentro do Berimbau Azul, essa proposta do Berimbau Azul, que está ancorada em 3 áreas, a psicomotricidade, né? A área motora, a área cognitiva e a área socioafetiva, né? Que é uma das principais que são trabalhadas dentro do autismo. O espaço de inclusão, ele tem que ser um espaço onde eles possam ter contato com todos, não só com autistas. Eu nunca pratiquei isso antes, mas estou achando interessante. Assim como o Breno, eu nunca cheguei a praticar capoeira. Depois daquela primeira vez que eu conheci o Mauro, eu senti que foi uma forma bem legal de se tocar música, esse 1, 2, 3, com um desses instrumentos. Ainda estou aprendendo, mas eu me sinto bem. Espero poder aprender mais e mais e que isso inspire várias pessoas a fazerem parte desse projeto que promete bastante. Que projeto bacana, hein, professor Mauro Silva? E que meninos sensacionais aí no Berimbau Azul, fazendo capoeira, Matheus e Breno, que são irmãos. Que muitos outros rapazes, que muitos outros jovens possam ser contemplados com esse projeto, viu? Contem com a gente, o que precisarem, nós estamos aí disponíveis para CD local, para vocês fazerem o que vocês sentirem vontade, sempre levando saúde, qualidade de vida e ajudando ao desenvolvimento da pessoa com autismo. Muito bacana, né, Nayara? E o que mais, Nayara, que é feito? Temos projetos em parceria com outros órgãos do Estado para a inserção deles no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Isso é muito importante. Nós temos tido um retorno muito positivo de pessoas que estão trabalhando, que estão se sentindo valorizadas. E temos também projetos com a cultura, né? Nós tivemos agora, no último 2 de abril, o 2º Festival Paraense de Talentos. Nós tínhamos algumas famílias que nos apresentavam desenhos ou cantos e a gente queria mostrar isso, né? Porque nós estamos efetivamente muito acostumados a falar das dificuldades, né, das pessoas e a gente precisa falar que existem habilidades também. Então, Nayara, vamos ver essas habilidades agora, gente. Vamos assistir o festival lá no Teatro da Paz. Verdade boa, verdade boa, verdade.
que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Parabéns, Nayara, parabéns a todo o time envolvido, né? Parabéns a Paloma também, né? Que começou a desenvolver, que é terapeuta ocupacional, especialista em autismo. E me conta, Nayara, quanto tempo vocês ensaiaram? Como foi que vocês tiveram essa ideia? Conta tudo, por favor. Eu confesso que esse foi um projeto que começou pequeno, né, com a minha equipe, na sala da minha casa, com a ideia de vamos fazer um festival. A primeira edição aconteceu no Teatro Gasômetro e sem público, só transmitindo ao vivo, e foi um recorde assim, incrível. As redes do governo bombaram, eles quiseram abrir outros canais de transmissão e então esse festival cresceu. E esse ano nós tivemos no Teatro da Paz essas apresentações, com casa cheia, com casa lotada, com transmissão ao vivo, enfim, um espetáculo mesmo que gera valorização, né, para eles, para as famílias, que gera exemplo. Né? Que retorno lindo. Então, você que não assistiu no dia, entra lá no portal da TV Cultura, procura lá a apresentação, o Festival de Talentos, né? Talentos. Querida, eu só posso agradecer imensamente, te parabenizar por esse trabalho, por todas essas políticas públicas, desejar que tu tenhas cada dia mais força, mais fé, que Pedro se desenvolva lindamente e que certamente Deus possa te abençoar grandemente, você, sua família, todos aqueles que vocês estão ajudando junto ao governo do Pará. Muito obrigada. E a gente vai encerrando por aqui com o nosso repórter Viver Mais, que foi lá visitar uma mãezinha do projeto Mundo Azul, porque, gente, a gente fala, a gente conversa, mas só quem vive realmente essa realidade é que sabe o que passa aqui dentro. Então, para vocês, mãezinhas de crianças e de adultos com autismo, para os pais que estão ali firmes e fortes, como meu primo Daniel, que Deus abençoe vocês muito, que nós possamos ajudar cada um de vocês, tirando preconceito, excluindo esse nome do vocabulário e das atitudes, que a gente possa viver com muito mais amor, porque é isso que a gente espera da vida, acrescentar mais vida, com carinho, com respeito, com educação, do que simplesmente acrescentar dias passando por cima dos outros. Fiquem com Deus e até o próximo Viver Mais, assistindo aí o repórter Viver Mais. Sou Marilude Raiol, repórter Viver Mais. A nossa equipe conversou com uma das coordenadoras do grupo Mundo Azul. Vamos conferir juntos esse depoimento? Olá, eu sou Flávia Massal, eu sou administradora do grupo Mundo Azul. É um grupo que acabou se tornando muito importante para todas as mães, para todas as famílias de pessoas com autismo, porque até então, toda mãe que recebia um diagnóstico, ela não tinha por onde começar. E o Grupo Mundo Azul ele acaba sendo exatamente isso, ele acaba sendo um começo para muitas dessas mães de como saber sobre o que é autismo, de como entender mais o que é esse tão chamado Mundo Azul. Falar do Grupo Mundo Azul é falar de propósito, é falar de mães que acolheram aquilo que a vida lhes trouxe, aquilo que o destino lhes trouxe, mas ressignificaram isso, transformaram isso, que para muitas pessoas pode ser dor ou uma forma de incompreender o que é a condição do autismo, transformaram isso em amor, transformaram esse amor pelo próximo, transformaram esse amor pelos seus filhos, transformaram isso num propósito de querer ver uma sociedade muito mais inclusiva, que todos nós temos direitos. As famílias de pessoas com autismo, elas não querem que seus filhos sejam tratados de maneira diferente. Tudo que a gente luta, tudo que a gente quer é que essas pessoas possam ter os mesmos direitos que todos nós temos. É só isso que as mães desejam. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor, eu aprendi com você. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor, eu aprendi com você. Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.